Você está aqui, mais uma vez, encarando a tela do celular ou do computador sem conseguir dormir. Já tentou contar carneirinhos, já pensou na sua lista de afazeres de amanhã, até ensaiou mentalmente aquela conversa que nunca acontece do jeito que você imagina. E o sono? Nada. Pois bem, se o descanso não vem fácil, quem sabe uma boa história resolva. Só que não estamos falando de fábulas com finais felizes. Hoje vamos atravessar ruas escuras, ouvir passos que ecoam em becos vazios e observar crimes que a humanidade insiste em repetir século após século. Não se preocupe, não vou exagerar nos detalhes sanguinolentos logo de início. Pelo menos não ainda. Pense nisso como um passeio noturno guiado, onde eu carrego a lanterna e você apenas acompanha. Mas aviso, a cada esquina, talvez não seja o descanso que você encontre, mas uma estranha sensação de familiaridade com o lado sombrio da vida. Já que estamos acordados juntos, deixo o convite. Viaje comigo para Londres, do final do século XIX, onde neblina, prostituição e medo se misturavam como ingredientes inevitáveis de uma cidade em ebulição. É lá que o nosso primeiro caso se desenrola. O nome você já ouviu, repetido tantas vezes que quase virou lenda. Jack o Estripador. Mas não se engane, não estamos diante de uma lenda qualquer. Vamos revisitar cada rua, cada suspeita, cada sombra. Imagine Londres em 1888. O coração da cidade batia rápido, embalado pelo barulho de carruagens sobre paralelepípedos molhados e pelo apito distante das fábricas. Mas no bairro de Whitechapel, o ritmo era outro. Ali, a vida se arrastava em becos estreitos, iluminados por lampiões que mais sugeriam sombras do que luz. A pobreza, o álcool barato e a prostituição faziam parte da paisagem diária, tão comuns quanto o cheiro de carvão queimado. É nesse cenário que a figura mais enigmática do crime moderno surge: Jack, o Estripador, nome que a imprensa da época lhe deu, quase como um batismo involuntário. Até hoje, não sabemos quem foi. Um médico frustrado? Um açougueiro com sede de sangue? Um aristocrata entediado? O que sabemos é que entre agosto e novembro de 1888, pelo menos 5 mulheres tiveram seus destinos selados pelas mãos de um homem que transformou Whitechapel em um pesadelo coletivo. A primeira vítima foi Mary Ann Nichols, conhecida pelos vizinhos apenas como Polly. Seu corpo foi encontrado no dia 31 de agosto em uma rua escura chamada Bucks Row. Ela tinha 43 anos, era mãe de 5 filhos e vivia entre abrigos, tavernas e calçadas. Às 3h40 da manhã, o cocheiro Charles Cross tropeçou no corpo estendido. O corte no pescoço era tão profundo que quase decapitou a mulher. E, como se isso não bastasse, seu abdômen fora dilacerado com violência. Não havia testemunhas, não havia sons além do silêncio opressor da madrugada. O segundo ataque veio apenas uma semana depois. Annie Chapman, 47 anos, foi encontrada no quintal de uma pensão em Hanbury Street. Mais uma vez a cena exibia uma brutalidade quase ritual. O corpo estava mutilado e partes internas haviam sido removidas com precisão. Isso alimentou rumores de que o assassino tinha conhecimento de anatomia. Médicos e estudantes de medicina passaram a ser investigados, mas nada foi provado. A cidade começou a entrar em pânico. A cada novo jornal estampava-se não apenas a tragédia, mas também um clima de sensacionalismo que atiçava a imaginação popular. Whitechapel se tornou sinônimo de medo. A polícia, despreparada, via-se pressionada por uma opinião pública que exigia resultados. Cartas começaram a chegar às redações. Uma delas, escrita em tinta vermelha, trazia a assinatura que marcaria a história: Jack the Ripper. Na noite de 30 de setembro, o estripador quebrou seu próprio padrão.
2 mulheres foram mortas na mesma madrugada. Elizabeth Stride foi encontrada na Dudfields Yard, com a garganta cortada, mas sem as mutilações típicas. Muitos acreditam que o assassino foi interrompido. Meia hora depois, Catherine Eddowes foi descoberta em Mitre Square, com ferimentos ainda mais horrendos do que os anteriores. O rosto desfigurado, o abdômen aberto, órgãos internos retirados. O horror atingia um novo nível, e Londres parecia viver sob a sombra de uma fera que se divertia com o caos que criava. A última vítima canônica, Mary Jane Kelly, foi encontrada em 9 de novembro. Ao contrário das demais que morreram nas ruas, ela foi assassinada dentro de seu quarto. A cena que os investigadores encontraram foi tão grotesca que muitos policiais jamais conseguiram esquecer. O corpo estava praticamente irreconhecível, em uma mutilação que parecia mais uma explosão de ódio do que um ato calculado. E então, como surgira, Jack desapareceu, sem rastros, sem explicações. Restaram apenas teorias, documentos e o silêncio frio de uma série de becos londrinos. O caso não apenas redefiniu a forma como o crime era investigado, como também inaugurou uma era de fascínio mórbido pela figura do assassino em série. Enquanto você aí deitado, talvez ainda lute contra a insônia, pense nisto. Naquela Londres enevoada, cada mulher que caminhava sozinha sabia que o próximo corte poderia ser o dela. E cada policial, ao acender um cigarro, carregava o peso da impotência diante de um inimigo invisível. Talvez isso explique porque mais de 130 anos depois, ainda falamos de Jack, o Estripador. Ele não apenas matou, mas escreveu seu nome com sangue na história da humanidade. Se Londres de Jack, o Estripador, cheirava a carvão, neblina e cerveja barata, a Baviera rural de 1922 tinha outro aroma, o de lenha queimada, feno recém-cortado e silêncio. Silêncio pesado, quase sufocante, típico das pequenas propriedades isoladas entre florestas. E foi justamente nesse silêncio que 6 pessoas tiveram suas vidas ceifadas de maneira brutal. A fazenda se chamava Hinterkaifeck e ficava a cerca de 70 quilômetros de Munique. Era uma propriedade simples, mas produtiva, mantida pela família Gruber. Andreas, o patriarca de 63 anos, era conhecido por ser um homem duro, de temperamento severo. Ao seu lado, a esposa Caselia, de 72 anos. Viviam também na fazenda sua filha Victoria Gabriel, viúva, de 35 anos, e os 2 filhos dela, Caselia, de apenas 7, e Joseph, de 2 anos. Completava o grupo a empregada Maria Baumgartner, contratada há poucos dias para substituir a antiga criada que havia pedido demissão por medo. E não era um medo sem motivo. Poucos meses antes do crime, Andreas havia contado a vizinhos que encontrara pegadas misteriosas na neve, levando diretamente à casa, mas não de volta para fora. Além disso, portas se abriam sozinhas, objetos desapareciam e sons estranhos vinham do sótão. Quando relatava, muitos riam, achando ser imaginação de um velho solitário. Mas Maria, a empregada que saíra, não achava graça. Disse que havia presenças naquela casa e se recusou a voltar. Na noite de 31 de março de 1922, tudo terminou. Não com um estrondo, mas com golpes de enxada. Um a um, Andreas, Cazelia, a avó, Victoria e a pequena Cazelia de 7 anos foram atraídos para o celeiro, talvez por algum barulho ou chamada, e assassinados ali mesmo. O assassino parecia conhecer bem o lugar. Cada vítima recebeu golpes brutais na cabeça. O detalhe mais aterrador: a menina de 7 anos não morreu imediatamente.
Quando encontraram seu corpo dias depois, viram que ela havia puxado tanto os próprios cabelos em agonia que arrancou tufos inteiros. Dentro da casa, a tragédia continuava. Maria, a empregada recém-chegada, foi morta em seu quarto. E o pequeno Joseph, de apenas 2 anos, teve o mesmo destino em seu berço. O massacre foi descoberto dias depois, quando vizinhos estranharam a ausência da família. O que mais assustou os investigadores, porém, foi perceber que o assassino havia permanecido na fazenda por dias após os crimes. O gado fora alimentado, a lareira mantida acesa e até refeições tinham sido preparadas. O assassino não apenas matou, ele viveu na casa, respirou o mesmo ar que a polícia agora examinava e desapareceu sem deixar rastro. As investigações foram caóticas. Suspeitou-se de vizinhos, de amantes secretos, de soldados traumatizados pela Primeira Guerra. Houve até teorias sobre incesto entre Andréas e Victoria, o que teria motivado vingança ou ódio. Nenhuma hipótese, no entanto, se comprovou. Décadas depois, com novas tecnologias, investigadores revisitaram o caso, mas o culpado jamais foi identificado. A fazenda de Hinterkaifeck foi demolida em 1923. Hoje, apenas uma cruz de pedra lembra o lugar onde o massacre ocorreu. Mas ainda corre entre os moradores da região a ideia de que, nas noites mais silenciosas, é possível ouvir passos no feno, o choro abafado de uma criança ou o ranger do sótão onde, talvez, o assassino tenha esperado o momento certo para atacar. E você, aí do outro lado, que talvez ainda não tenha pegado no sono, imagine o desconforto de estar em sua própria casa, em meio ao campo, cercado de silêncio, e perceber pegadas na neve que entram, mas não saem. A insônia, comparada a isso, já não parece tão ruim, não é? O Brasil da década de 1960 vivia um tempo paradoxal. De um lado, a modernização acelerada das grandes cidades. Do outro, a repressão política e as desigualdades sociais que fermentavam nas ruas. Em meio a esse cenário, um homem comum, aparentemente inofensivo, transformou-se em um dos nomes mais assustadores do nosso noticiário policial. Seu nome era Francisco Costa Rocha, mas a imprensa logo o rebatizou de Chico Picadinho. Nascido em Vila Velha, no Espírito Santo, em 1942, Chico carregava desde cedo uma história marcada por traumas. Cresceu em uma família desestruturada, abandonado pelo pai, submetido à violência da mãe e, segundo relatos, vítima de abusos ainda na infância. Como tantos outros jovens sem perspectivas, migrou para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo, em busca de uma vida melhor. O que encontrou, no entanto, foi um mergulho em bares baratos, bebidas fortes e encontros casuais. Foi em 1966 que seu nome entrou para a história criminal. Chico conheceu a dançarina Margarete Suída, uma mulher alemã de 38 anos. Levaram a noite entre drinks e conversas, até que subiram ao apartamento dele, na região central de São Paulo. Ali, o que começou como um encontro comum terminou em uma explosão de violência. Após uma discussão, Chico atacou Margarete, estrangulando-a até a morte. O crime, já brutal, ganhou contornos ainda mais sombrios no que veio a seguir. Em um ato de desespero e insanidade, ele esquartejou o corpo da mulher, tentando se livrar das partes em diferentes pontos da cidade. A polícia não demorou a chegar até ele. Preso, Chico foi condenado e enviado à prisão. Cumpriu parte da pena e, em 1974, conseguiu liberdade condicional. Mas a liberdade, em vez de representar recomeço, trouxe apenas a repetição do horror. Em 1976,
conheceu outra mulher. Desta vez a prostituta Ângela de Souza da Silva. O cenário foi quase idêntico. Álcool, tensão, violência. Ângela teve o mesmo destino trágico. Novamente, Chico esquartejou o corpo, espalhando pedaços pela cidade. Foi a partir desse segundo crime que a imprensa consolidou o apelido que grudaria nele para sempre: Chico Picadinho. As descrições dos repórteres não poupavam detalhes, e o nome virou sinônimo de horror, mesmo para os que não acompanhavam o caso. Preso pela segunda vez, foi condenado a mais de 20 anos de reclusão. Mas a história de Chico não parou aí. Cumprida a pena, em tese ele teria direito à liberdade. No entanto, o Estado alegou que ele era um indivíduo perigoso e irrecuperável, decretando sua internação em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Até hoje, décadas depois, Chico vive internado, não exatamente como prisioneiro, mas também sem jamais ser verdadeiramente livre. O caso provoca até hoje debates sobre os limites da punição e do tratamento psiquiátrico para criminosos de alta periculosidade. Afinal, Chico Picadinho é apenas fruto de uma infância marcada por abusos e traumas, ou é a personificação de algo mais sombrio e irremediável da natureza humana? Enquanto você, aí, tenta ajeitar o travesseiro e convencer o sono a chegar, pense nisso. Quantas pessoas que cruzamos nas ruas carregam segredos que jamais imaginamos? E quantas, como Chico, transitam entre o banal e o monstruoso, sem que o mundo perceba, até ser tarde demais? Na noite de 31 de outubro de 2002, São Paulo parecia viver uma quinta-feira comum. O trânsito congestionava a Marginal Pinheiros, bares e restaurantes estavam cheios e os bairros residenciais respiravam a rotina de sempre. Mas atrás dos muros altos de uma casa no bairro do Brooklyn, uma das histórias mais chocantes da crônica policial brasileira se desenrolava em silêncio. Manfred e Marisia von Richthofen eram vistos como o exemplo de família tradicional de classe média alta. Ele, engenheiro de prestígio na aeronáutica. Ela, psiquiatra respeitada. Os dois se esforçaram para oferecer à filha, Suzane, uma educação de qualidade e ao filho mais novo, Andrés, um futuro promissor. Mas o que parecia uma vida perfeita escondia fissuras. Suzane, então com 18 anos, vivia um relacionamento conturbado com Daniel Cravinhos, um rapaz de origem humilde, apaixonado por motocicletas. O namoro nunca agradou os pais, que viam em Daniel um obstáculo à formação universitária e ao futuro da filha. Entre proibições, brigas e desentendimentos, Suzane foi alimentando um ressentimento que, junto com o desejo de viver livre com o namorado, se transformou em algo muito mais sombrio. Naquela noite o plano foi colocado em prática. Combinado entre Suzane, Daniel e o irmão dele, Christian Cravinhos, o crime aconteceu com frieza. Os pais foram rendidos enquanto dormiam. Manfred tentou reagir, mas não houve chance. Golpes repetidos de barras de ferro o derrubaram. Marisia sofreu o mesmo destino em uma cena de violência que a perícia classificou como brutal. Enquanto isso, Suzane permanecia na sala, em silêncio, esperando que o plano fosse concluído. Depois, para encobrir o crime, Suzane e Daniel foram até um motel, tentando criar um álibi. Horas mais tarde, retornaram à casa, onde Suzane fingiu surpresa e desespero ao descobrir os corpos. A encenação durou pouco. A polícia, desconfiada das contradições, não demorou a chegar até a verdade. O envolvimento de Suzane chocou o país. O julgamento, em 2006, foi acompanhado como um espetáculo midiático. As imagens da jovem loira, de aparência frágil, contrastavam violentamente com a acusação de que ela havia sido a mente por trás do assassinato dos pais. O Brasil se dividiu entre os que viam em Suzane uma vítima da manipulação de Daniel
e aqueles que a enxergavam como a verdadeira autora intelectual do crime. No fim, não houve dúvida. Suzanne, Daniel e Christian foram condenados, ela a 39 anos de prisão. O caso Richthofen tornou-se símbolo da quebra do mito da família perfeita. O assassinato cometido pela filha contra os próprios pais expôs de forma cruel como a aparência de estabilidade pode ocultar tempestades emocionais e escolhas irreparáveis. E você, que talvez ainda role de um lado para o outro na cama, imagine, qual é o limite entre a obediência familiar e a rebeldia? Quantas brigas de rotina em algum lugar escondem ressentimentos que poderiam se transformar em tragédia? No silêncio da madrugada, a história de Suzanne Richthofen nos lembra que o perigo, às vezes, não vem de fora, mas do próprio sangue. Wisconsin, década de 1950. A pequena cidade de Plainfield parecia dormir sob a tranquilidade típica do interior americano. Estradas de terra, florestas densas, fazendas dispersas e uma população que se conhecia pelo nome. Mas nas sombras dessa calmaria morava Ed Gein, um homem que jamais se destacaria pela aparência. Franzino, retraído, calado. Se não fosse pelo horror que logo viria à tona. Ed cresceu sob uma educação extremamente rígida. Sua mãe, Augusta, era religiosa ao extremo. Impunha regras de moralidade que aterrorizavam o filho. Todo pecado será punido, dizia ela constantemente. O pai, alcoólatra e distante, pouco intervinha. Essa criação severa moldou Ed, tímido, retraído e sorritário. Aos olhos da vizinhança, era apenas mais um fazendeiro excêntrico, mas o que estava se formando dentro dele era muito mais obscuro. Os crimes começaram de forma indireta, com o assassinato de mulheres que Ed atraía para sua fazenda ou sequestrava da cidade vizinha. Mas o que chocou o país em 1957 não foram apenas os homicídios, foram os detalhes macabros do que Ed fazia com os corpos. Ele exumava cadáveres de cemitérios locais, cortava pele e ossos e confeccionava objetos, máscaras de pele, móveis revestidos de couro humano, até roupas feitas de carne. Cada peça contava uma história de obsessão doentia, ritualística e sadia, apenas no olhar distorcido de Ed. A polícia só chegou a ele quando um dos corpos desaparecidos, Bernice Warden, foi rastreado até sua propriedade. Ao entrarem na casa, encontraram um cenário de pesadelo. Cabeças empalhadas, esqueletos decorando o quarto, utensílios domésticos feitos de partes humanas. Não havia dúvida. Aquele homem não apenas matava, mas vivia em um universo paralelo, onde a realidade e a obsessão se misturavam em grotesca normalidade. E enquanto você, aí deitado, sente o cobertor puxar seu corpo, imagine-se entrando em uma casa silenciosa, cheia de sombras e objetos que não deveriam existir. Objetos que, de alguma forma, carregam a memória de pessoas reais. A insônia, de repente, já não parece tão assustadora. Pelo menos você não está sozinho com Ed Gein. A pequena cidade de Guaratuba, no Paraná, parecia dormir tranquila em meados de 1992. Mas a vida de uma família seria interrompida de forma brutal e inexplicável. E a cidade inteira jamais esqueceria os meses que se seguiram. Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu em um dia comum, enquanto brincava próximo à sua casa. O desaparecimento gerou correria imediata. Vizinhos, amigos e familiares começaram a procurar pelo garoto, espalhando-se pela cidade. No entanto,
O que parecia ser apenas uma criança perdida, rapidamente se transformou num caso que chocaria o Brasil. Dias depois, partes do corpo de Evandro foram encontradas em uma estrada isolada, em local conhecido como Mata do Paiol. As investigações foram turbulentas e controversas desde o início. Surgiram suspeitas envolvendo vizinhos, conhecidos da família e até pessoas ligadas a rituais de magia negra. Rumores que se espalharam pela imprensa e pelos boatos da cidade. A cada nova declaração, o clima de medo e tensão se intensificava. A cidade inteira sentia-se observada, como se ninguém pudesse confiar no vizinho ao lado. O caso se tornou ainda mais emblemático pelo envolvimento de adolescentes e adultos que alegavam ter participado de rituais macabros, supostamente ligados ao sequestro e assassinato do garoto. Policiais e promotores enfrentaram pressões da opinião pública e da mídia sensacionalista. Ao longo dos meses, processos judiciais se arrastaram, decisões foram contestadas e a sensação de impunidade pairou sobre Guaratuba por anos. O que torna o caso de Evandro tão perturbador não é apenas a violência cometida, mas o mistério que nunca foi completamente solucionado. Identidades ocultas, contradições nos depoimentos, laudos inconclusivos, tudo contribuía para a sensação de que, mesmo com a investigação, o espectador imaginário dessa história permanece em dúvida sobre o que realmente aconteceu naquela manhã fatídica. Andrei Chikatilo nasceu em 1936, em uma pequena vila ucraniana em meio à fome, violência e repressão que marcaram a União Soviética. Cresceu testemunhando sofrimento e privações, experiências que moldariam não apenas sua personalidade, mas também sua compreensão distorcida do mundo. A aparência inofensiva de Andrei, homem magro, de rosto comum, olhar tímido, escondia um comportamento obsessivo e um impulso homicida que viria a se manifestar de forma aterradora. Entre 1978 e 1990, Chikatilo matou pelo menos 52 pessoas, na maioria crianças e adolescentes, sempre em locais isolados como florestas, áreas rurais e estações de trem. Os crimes seguiam um padrão cruel. Ele atraía suas vítimas com promessas de presentes, trabalho ou amizade, e depois cometia assassinatos com extrema violência, muitas vezes mutilando os corpos. A investigação enfrentou enormes dificuldades, em parte porque as autoridades soviéticas relutavam em admitir a existência de um assassino em série, considerando isso incompatível com a sociedade socialista ideal. Chikatilo desenvolveu técnicas meticulosas para escapar da polícia. Aprendeu a observar rotinas de patrulha, a escolher locais isolados e a desaparecer entre multidões. Por anos, manteve seu duplo rosto, o cidadão comum durante o dia e o predador implacável à noite. A sensação de impunidade, porém, terminou em 1990, quando finalmente foi preso após uma operação policial cuidadosamente planejada. Durante o julgamento, relatos detalhados de sobreviventes e perícias mediam a extensão de seus crimes. Chikatilo confessou cada assassinato, descrevendo com precisão os detalhes que pareciam irreais demais para o mundo comum. O caso de Chikatilo não apenas revelou a face sombria de um indivíduo, mas também expôs falhas do sistema de investigação e o medo coletivo que permeava uma sociedade inteira. Rostov, que antes era apenas mais uma cidade soviética, passou a ser sinônimo de alerta e horror, lembrando que mesmo nos lugares mais previsíveis, a escuridão pode se esconder à vista de todos. E você? Ainda tentando se acomodar no travesseiro, imagine-se andando por estradas vazias, sob árvores silenciosas, sentindo o vento frio da Rússia e a tensão de saber que alguém observa. A insônia, que parecia um problema seu, agora se torna quase uma aliada para acompanhar histórias que a mente comum jamais ousaria imaginar.
A pequena cidade de Abadiânia, em Goiás, parecia dormir sob o calor do cerrado e a rotina tranquila de um interior quase intocado. Mas no meio dessa calmaria, um homem se tornou referência mundial e, ao mesmo tempo, sinônimo de engano e horror. João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Durante décadas, ele conquistou fama como curandeiro espiritual. Milhares de pessoas viajavam de todo o Brasil e do exterior para participar de seus atendimentos, buscando cura para doenças físicas e espirituais. Com roupas simples, fala suave e um semblante sereno, João de Deus transmitia confiança e carisma. Mas por trás desse rosto público escondia-se um segredo perturbador. Dezenas de mulheres relataram que foram abusadas sexualmente durante consultas, algumas desde a infância e muitas por anos sob a promessa de cura e proteção espiritual. O caso ganhou repercussão nacional em 2018, quando vítimas começaram a se manifestar de forma organizada, denunciando crimes que variavam do assédio à violência sexual sistemática. A investigação policial foi minuciosa, envolveu depoimentos, análise de documentos e busca de provas em residências e centros de atendimento. As denúncias eram consistentes, revelando não apenas crimes individuais, mas um padrão de abuso sustentado pela manipulação psicológica e pela reputação de autoridade espiritual. João de Deus foi preso preventivamente, acusado de diversos crimes sexuais, cárcere privado e abuso de poder. A justiça brasileira enfrentou enorme pressão da opinião pública e da imprensa, e o caso se tornou símbolo de como pessoas confiantes e carismáticas podem mascarar intenções criminosas por anos. A investigação mostrou que o poder e a autoridade, quando combinados com segredos e isolamento, tornam o crime invisível até que a coragem das vítimas venha à tona. O episódio também provocou debate sobre a vulnerabilidade humana, a importância de denunciar abusos e o peso que a fé e a confiança podem exercer na vida das pessoas. Abadiânia, pequena cidade do interior, tornou-se palco de reflexão. Nem tudo que reluz é bondade, e nem toda autoridade merece confiança absoluta. E você, que ainda sente a insônia te acompanhando, imagine a sensação de entregar a própria vida a alguém em quem confiamos plenamente e descobrir, mais tarde, que aquela confiança foi transformada em poder de controle e abuso. A história de João de Deus nos lembra que o perigo não está apenas nas ruas sombrias ou nos becos isolados, mas também naqueles que se escondem sob a normalidade e o prestígio social. Chicago, década de 1890. A cidade fervilhava com a expansão industrial, a exposição mundial de 1893 e o cheiro constante de fumaça das fábricas. Mas entre os arranha-céus emergentes e ruas movimentadas, um homem construía um império de morte sobre a fachada de empreendedorismo. Herman Webster Mudgett, mais conhecido como H.H. Holmes. Holmes era charmoso, articulado e aparentemente inofensivo. Mas sua genialidade, somada à ambição desmedida, deu origem a um dos crimes mais elaborados da história americana. Ele construiu um prédio que ficou conhecido como o Castelo de Holmes, especialmente projetado para matar. Corredores sem saída, quartos trancados, armadilhas e até sistemas de gases eram usados para aprisionar e assassinar suas vítimas. A polícia e a sociedade só descobriram a extensão dos crimes depois de sua prisão. Mas estimativas indicam que Holmes matou pelo menos 27 pessoas, embora suspeitas apontem dezenas mais. O padrão era sempre o mesmo. Mulheres que se aproximavam por questões comerciais ou pessoais eram levadas para seu hotel, onde eram mortas de maneira cruel e meticulosa.
Holmes, com frieza calculada, manipulava registros, enterrava corpos em câmaras ocultas e lavava dinheiro obtido de seguros de vida das vítimas. Cada detalhe de seus atos refletia planejamento obsessivo, criatividade macabra e completa ausência de empatia. Quando finalmente capturado, Holmes não apenas confessou seus crimes, mas também detalhou o funcionamento de seu castelo de morte, deixando investigadores e o público estupefatos. Sua história se tornou símbolo do perigo da genialidade sem moral, da manipulação e do fascínio pelo controle absoluto sobre a vida e a morte de outras pessoas. Enquanto você, ainda deitado, sente o travesseiro se ajustando ao seu corpo, imagine caminhar pelos corredores silenciosos de um prédio cheio de armadilhas mortais, cada porta um enigma, cada sombra uma ameaça. A insônia, comparada a isso, se transforma em leve companhia. Afinal, você ainda respira e a noite ainda é sua para observar histórias como esta.